Olá a todos, meu nome é Denis e este é o canal Literatura Espírita. Seguindo a série de nossos vídeos de temas livres, hoje nós vamos falar de um tema extremamente sério e importante, que é a respeito do suicídio. Infelizmente, em nosso país, a taxa de suicídios é uma taxa muito alta. Esses números eles não são muito divulgados para não incentivar a questão do suicídio, mas nós temos muitos casos, Na minha cidade, que eu vivo no interior de São Paulo, por exemplo, nós temos muitos casos também. Então, é imperativo que nós venhamos a ter conhecimento a respeito das questões do mundo espiritual, para que nós não venhamos a cometer esse tipo de equívoco, porque depois as consequências elas são muito graves, elas são muito terríveis para nós, Não é possível fugir do sofrimento abandonando a veste material de maneira brusca, de maneira impensada, cometendo um ato de rebeldia contra as leis de Deus, como é o caso do suicídio. Então, vamos estudar em 3 partes essa temática, Nós vamos utilizar apenas as obras básicas hoje, embora exista uma ampla literatura a respeito disso dentro da doutrina espírita. Depois, futuramente, nós podemos expandir esse conhecimento, trazendo outros livros, trazendo outro tipo de conhecimento de literatura, de exemplos, Mas, inicialmente, nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, 3 livros das obras básicas de Kardec. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos na parte 4ª, no 4º livro, na 4ª parte, do Livro dos Espíritos, na questão 943 até 957, nós temos a temática desgosto da vida, suicídio. Então, assim, é muito importante, Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse tema, deste estudo, leia as coisas que eu vou estar indicando para vocês, as partes do livro que falam sobre isso, porque elas são extensas. Então, se eu fosse ler para vocês e comentar todo o material que existe nestes 3 livros, esse vídeo iria ter muitas horas de duração e ele acabaria se tornando inviável. Então, poucas pessoas talvez teriam a paciência, de estudar, tanto tempo assim. Mas eu vou indicar as partes que falam a respeito disso para que vocês possam acompanhar em casa, enquanto vocês assistem esse vídeo. Depois anotem um papel as referências para que vocês possam estar estudando também. Então, o Livro dos Espíritos, questões 943 a 957. Eu vou ler para vocês apenas a última questão, que é a 957, até porque as outras perguntas elas já estão no contexto de coisas que nós vamos comentar dos outros livros. Então, questão 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Então, essa é uma das perguntas que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas tentam imaginar o que acontece, Então, nós temos, por exemplo, a versão do materialista, que acredita que tudo acaba com a morte do corpo físico, que o que nos espera no futuro é o nada. Então, morreu, acabou, vai para debaixo da terra, entra em decomposição e não existe mais. Apenas o que existe é a matéria física, então o corpo morreu, não tem mais nada. Essa é a visão do materialista, do ateu. As outras religiões, em geral, se a gente pegar, por exemplo, os católicos, os evangélicos, eles acreditam em céu e inferno. Como o suicídio é um ato de rebeldia contra as leis de Deus,
aquele que comete suicídio, ele está condenado eternamente ao sofrimento no inferno. Então, ele não tem salvação. Então, suicidou é um ato irreparável, não pode ser consertado, ele não pode ser corrigido, ele não está sujeito à graça de Deus. Então, ele vai automaticamente passar toda a eternidade no inferno. Então, essa é a visão que os católicos, que os evangélicos, que as religiões bíblicas, no geral, possuem. Já o Espiritismo, ele enxerga a situação de um ponto de vista um pouco diferente, até porque nós temos contato com o outro plano e nós temos a informação do outro plano de como as coisas funcionam. Não que a mediunidade seja uma exclusividade dos espíritas, mas nós apenas a estudamos e a colocamos em prática. Outros acreditam que mediunidade não existe. Se você acredita que uma coisa não existe, como você vai fazer uso dela? Outros acreditam que existe, mas que é pecado se comunicar, com o mundo espiritual, etc. Então, sim, que existe uma proibição bíblica de Moisés, Então, essas são outras questões que nós vamos tratar também em outro momento. Então, voltando à questão 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias, alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, assim, não existe uma fórmula de bolo, de que todo mundo que se suicida vai passar pela mesma experiência. Não só no suicídio, mas em qualquer gênero de morte. Nós não podemos generalizar as coisas porque nós somos indivíduos. Como indivíduos, nosso espírito tem uma experiência única no universo. Nós temos uma história única no universo. Então, cada situação ela depende de uma série de circunstâncias que todos nós vivenciamos, que todos nós experienciamos. Então, não existe uma fórmula de bolo que vai falar que eu me suicidei, então eu vou passar especificamente por uma situação. Não. Existem probabilidades. Então, o que nós podemos fazer? Nós pegamos a experiência daqueles que já passaram por essa situação e a estudamos, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. É um ato de inteligência você estudar o erro do outro para não cometê-lo. Então, se eu vou lá e vejo que uma pessoa caiu no buraco, se machucou, se feriu, por que eu vou cair no mesmo buraco? Para experimentar ou achar que eu sou mais esperto e não vai acontecer nada comigo. Então, com certas coisas, nós não devemos brincar. Via de regra, quem se suicida tem a experiência do desapontamento, como ele disse aqui. Por quê? Porque quando você se tira a sua própria vida, quando você se mata, ou você está num sofrimento muito grande e deseja acabar com essa dor, desaparecendo, por exemplo. Vamos imaginar o caso de um ateu. Vamos pegar alguns casos, vamos já entrar no livro Céu e Inferno, que é um livro que tem exemplos de espíritos que se suicidaram, para que a gente veja algumas dessas questões e aí a gente vai comentando cada caso, que aí fica mais didático, um pouco mais esclarecedor. Então, no livro Céu e o Inferno, vocês vão pegar o capítulo 5 da segunda parte, que trata dos exemplos, a respeito daqueles que já desencarnaram. Então, nós temos os espíritos felizes, os espíritos sofredores, os suicidas, os que estão em situação intermediária. Nós vamos estudar especificamente o capítulo 5, que trata dos suicidas, capítulo 5 da segunda parte. Então, nós vamos ter
O primeiro caso, que é chamado o suicida da Samaritana. Então, assim, eu não vou ler a história de cada caso, depois vocês peguem o livro para lerem. É importante que nós tenhamos o hábito de estudar, de procurar, de buscar, de ler, para que nós tenhamos independência nos nossos estudos. O Espiritismo, ele é uma doutrina que ele nos provoca a razão, ele nos provoca a independência. Então, vocês não devem acreditar na minha palavra, busquem direto na fonte, estudem e tirem suas próprias conclusões. É isso que Kardec nos ensinou, a raciocinarmos. O Espiritismo é uma doutrina raciocinada, né, que nos traz uma fé raciocinada. Não é uma fé cega, não tem que acreditar porque está escrito no livro. Aquilo precisa fazer sentido para mim. Então, nesse primeiro caso do suicida da Samaritana, é o caso de um espírito que ele não sabia que desencarnou. Então, isso é um caso comum não somente em alguns suicídios, mas em casos de morte violenta, de acidentes, né, de mortes bruscas, né, em que às vezes a pessoa está jovem, né, ela está no auge da sua vitalidade, de repente acontece um acidente e essa pessoa desencarna. Então, o choque da pessoa, imagina, você está, como nós já vimos, né, em outros vídeos, você tem o seu corpo físico, o seu perispírito, o seu espírito. O seu espírito é uma essência divina, né, uma centelha do próprio Criador, é algo completamente imaterial, que não pode agir diretamente sobre a matéria. Então, para que esse espírito possa encarnar e reencarnar em mundos materiais, ele precisa de um invólucro semimaterial, que nós espíritas chamamos de perispírito. Esse invólucro semimaterial, ele serve, né, como uma roupa para o espírito, né, o que você vê, por exemplo, no mundo espiritual, quando você estiver desencarnado, ou se você for um médium vidente, você vai ver a forma dos espíritos através do perispírito, né? O perispírito projeta o pensamento, projeta aquilo que o espírito quer, que o espírito deseja, projeta geralmente a forma de algum corpo que esse espírito viveu em uma das suas encarnações, né? Mais comumente na última. Então, você vai no mundo espiritual, você, por exemplo, quando dorme à noite, você desdobra do seu corpo físico e vai estar lá no mundo espiritual, provavelmente, né, com essa forma que você tem nessa encarnação, a não ser que você se ligue, se vincule emocionalmente a alguma das suas vidas passadas e busque no seu subconsciente a informação daquela encarnação, e aí você às vezes assume a forma do corpo que você tinha em outra existência. Mas via de regra, como nós estamos adaptados a esse corpo material desta existência, nós caminhamos com esta forma no mundo espiritual quando nós estamos em desdobramento. Então, o espírito ele passa uma encarnação inteira ligado célula a célula, o seu perispírito com o corpo físico, a sua mente, ela passa a existência inteira ligada à ideia de que ela é o corpo material. Mesmo nós espíritos que estudamos essa questão do mundo espiritual, que conversamos com os espíritos, no dia a dia, na correria, você se vê como um corpo material. Então, é comum que a sua consciência ela esteja adaptada a esse paradigma, né, da matéria. Então, quando você desencarna, principalmente em mortes violentas, você chega no mundo espiritual completamente perturbado, né, completamente fora de rumo, vamos dizer assim. E aí você, muito provavelmente, nesses casos, né, de morte violenta, você nem sabe que desencarnou. Então, às vezes, muitos desses espíritos, eles continuam, às vezes, agindo na matéria, né? Eles ficam nas casas que eles moravam quando estavam encarnados, vão ao trabalho, vão atrás das pessoas que eles conheciam, achando ainda que estão encarnados e agindo como encarnados, sem entender por que ninguém está vendo eles ou respondendo eles,
ou alguma coisa nesse sentido. Então esse é o caso desse primeiro suicida, do suicida da samaritana, que é um espírito que ele não tinha consciência do seu desencarne, né? Ele não sabia que tinha morrido. O segundo caso é um caso de um pai que o seu filho, né? Esses casos todos eles são do século XIX, tá? Foi Kardec quem coletou esses dados naquela época, né? 1800 e alguma coisa. Então, o filho desse senhor, ele foi convocado para ir à guerra e o pai entrou em desespero, achando que o filho ia morrer na guerra. Então, o que ele fez? Ele suicidou-se, porque existia uma lei de que filhos de viúvas, eles estavam dispensados da guerra. Então, ele sabia que se o filho dele tivesse uma mãe viúva, ele não precisaria ir para a guerra. Então esse pai se mata para evitar que o filho vá para a guerra, podendo morrer lá, alguma coisa assim. O que esse caso nos revela para nós, né? Uma falta de fé e de confiança na providência divina. Nós queremos tirar conclusões precipitadas das coisas. Esse pai não sabia se esse filho realmente chegaria na guerra ou se aconteceria alguma coisa antes que evitasse isso. Esse pai não sabia se indo para a guerra o filho iria morrer lá, se ele poderia às vezes, por exemplo, sofrer um ferimento e ser dispensado, se a guerra acabaria. Não sabia o que poderia acontecer, mas na iminência de acontecer alguma coisa, na ansiedade de acontecer alguma coisa, ele já foi lá e tomou uma atitude drástica e que não pode ser depois consertado, né? Uma vez que ele se matou, como que ele vai desfazer isso? Então, a falta de fé, a falta de confiança em Deus, na providência divina, às vezes nós encarnados em desespero, esquecendo que Deus é o Criador de universos infinitos, que Deus é o Criador dessas infinitas estrelas que você vê no céu. Não é só seu Criador, não é só Criador desse planetinha minúsculo que a gente mora, nem desse sistema solar minúsculo. Ele é um Criador de universos, de multiversos, né? De muitas dimensões, e Ele cuida disso tudo. O que Deus não pode fazer por você? Pode fazer qualquer coisa, mas o interesse primário dele é que você cresça, que você amadureça, que você aprenda as belezas das leis divinas, de amor, do bem, da caridade, para que você seja feliz. Não é você ser feliz na matéria, gozando de coisas materiais, temporárias, que você vai ter que depois um dia deixar aqui e vai sofrer por isso. Porque você se apega nas coisas materiais e não vai levar isso para o mundo espiritual. Aí a sua felicidade é seu carro, a sua felicidade é a sua conta bancária, a sua felicidade é ser casado com uma mulher jovem, linda, ou com um homem jovem, lindo. E quando essas coisas você não tiver mais? Aí você vai ser infeliz? Então a nossa felicidade ela não pode se basear em coisas transitórias, ela tem que se basear em coisas eternas. Nossos alicerces têm que estar firmes nas questões espirituais. E para isso, nós precisamos ter fé e confiança na providência divina, que Deus está gerenciando, guiando todas as nossas coisas, está guiando a nossa vida para aquilo que é melhor para nós. Claro que também depende de nós fazermos boas escolhas. Mas aquilo que não pode ser mudado, nós precisamos colocar nas mãos de Deus, confiar em Deus. Então esse pai tinha, o que estava nas mãos dele? Conversar com o filho, orientar, educar, ensinar, amá-lo, aguardá-lo. O que não estava nas mãos dele? Impedir o filho de fazer uma coisa, por exemplo, de ir para a guerra. Ele ia fazer o quê? É uma lei, tinha que ser cumprida. Aí ele vai lá e se mata, gerando sofrimento no filho, na esposa, às vezes deixando a família na miséria, e ainda chegando para o mundo espiritual numa condição de imenso sofrimento, que depois, né, como que vai ficar esse filho e essa mulher, quando chegar no mundo espiritual, encontrar o pai e marido naquela situação terrível? Então não adiantou de nada, né?
a situação dele foi um pouco abrandada pelas intenções dele, né? Ele não tinha intenção de ser covarde e fugir da vida. A intenção dele era, por amor ao filho, tentar ajudá-lo, mas a forma como ele fez isso foi uma forma completamente equivocada. Então faltou confiança em Deus e na sua providência. Terceiro caso é um caso de um suicida, que esse é um caso também muito comum, que é de um homem que se matou e depois da sua morte ele continuou vendo ininterruptamente o seu próprio suicídio. A cena, a visão da sua morte, ela ficava repetindo na cabeça dele. Isso pode ser compreendido pelo sentimento de culpa. Então, imagina na vida material, quando você fere, quando você machuca uma pessoa que você gosta, e aí aquilo te dá um remorso muito grande, e você fica lembrando daquilo, fica remoendo daquilo, não consegue fugir daquela situação. É mais ou menos algo semelhante. Só que para o espírito que não está no corpo material, a visão daquilo é muito mais intensa. Então aquilo que ele está sentindo, aquele remorso, faz com que ele fique repetindo a visão do suicídio. É como se ele ficasse se matando continuamente, constantemente. Então esse senhor aqui, no caso, ele, se eu não me engano, ele pulou da ponte, e aí ele ficava vendo continuamente ele caindo sem parar. Então é um dos casos que também pode acontecer no suicídio, a repetição do ato constantemente durante anos, às vezes durante tanto tempo quanto o espírito deveria viver. Então, suponhamos que a pessoa tenha 30 anos e se mata, mas a programação reencarnatória dela era para que ela morresse aos 70 anos. Então, a pessoa vai passar 40 anos naquela situação de sofrimento, até que aquela carga energética, aquela carga negativa que ela produziu, vá se desfazendo durante estes anos em que a pessoa deveria estar encarnada e não está por conta do suicídio. O quarto caso é o caso de uma mãe que tinha um filho de 20 anos de idade, e esse filho estava doente e morreu. Então, quando ele estava agonizando na cama, a mãe dele foi lá e falou assim para ele: olha, filho, pode ir em paz, tranquilo, que logo a mãe vai acompanhar você. E aí, quando o rapaz morreu, efetivamente, essa mulher saiu chorando, e todo mundo achou que ela simplesmente tinha entrado em desespero, mas que com o tempo ela se recuperaria, como se espera que aconteça. É claro que a perda de um filho é uma dor muito forte, sempre vai estar aquela ferida aberta, mas vida segue e as pessoas, se a dor não desaparece, pelo menos ela se ameniza. Mas aí essa mulher sumiu, e aí eles foram procurar pela casa, até que acharam ela no celeiro pendurada, ela tinha se enforcado. E aí o que aconteceu? O objetivo dessa mãe era: eu vou me matar para o meu filho não ficar sozinho, então eu vou acompanhá-lo. E aconteceu exatamente o oposto daquilo que ela queria. Por quê? Porque o filho que estava doente, passou por aquela doença com resignação, desencarnou, acabou de vencer uma prova que ele tinha na matéria. Aquela era a prova dele na matéria, ele venceu a prova e estava tranquilo no mundo espiritual, estava feliz. Ele pôde chegar no mundo espiritual de cabeça erguida, com um sentimento de dever cumprido. Já essa mãe fez o oposto. Ela que teria ainda muitos anos para viver. A questão do sofrimento da perda do filho fazia parte das provações que ela tinha na matéria, porque ela tinha que aprender lições referentes àquilo, e se ela passasse por tudo aquilo com resignação, cumprindo o seu dever, quando ela desencarnasse, ela
reuniria-se novamente com seu filho e ambos seriam felizes no mundo espiritual, continuariam a sua jornada evolutiva juntos. Como ela fugiu do seu compromisso, ela tirou a sua própria vida, teve um efeito completamente contrário. Ela desencarnou e se reconheceu no mundo espiritual, é o caso daqueles, por exemplo, que desencarnam e não sabem que desencarnaram. Ela se reconheceu no mundo espiritual, mas ela não conseguia ver o filho. Tamanha era a densidade vibratória dela, as trevas que ela criou em torno de si, ela não conseguia ver o filho. Então aqui tem a comunicação dos dois, do filho e da mãe. Do filho explicando que a felicidade dele só não é completa por causa do ato que a mãe teve, do sofrimento que ele está vendo ela ter. Aí ele pede preces por ela, pede pela misericórdia divina. E o relato da mãe em sofrimento no mundo espiritual, reclamando, blasfemando contra Deus que separou ela do filho, sem conseguir compreender que foi ela própria, no seu ato de desespero, no seu ato de revolta contra as leis de Deus, contra a vida, no seu ato contra a vida, ela própria se separou e teve um efeito completamente contrário ao que ela esperava. Outro caso semelhante, que é o caso número 5, é de duas pessoas que se apaixonaram, porém ambas eram casadas. Então, o homem e a mulher, o homem tinha uma esposa, a mulher tinha um marido e os dois eram apaixonados. Só que eles tinham um senso de dever muito grande, eles não queriam destruir as suas famílias, também não queriam trair os seus cônjuges. Então, o que eles fizeram? Como aquele amor de Romeu e Julieta, eles optaram pelo suicídio. Eles falaram, já que nós não podemos ficar juntos e nós não queremos faltar ao nosso dever com os nossos cônjuges, vamos ambos tirar a nossa vida, porque não dá para viver nesse sofrimento separados uns dos outros. Então eles tiveram esse ato e, chegando no mundo espiritual, semelhante ao caso anterior, ambos se reconheceram no mundo espiritual, como desencarnados, porém um não conseguia ver o outro e acreditavam que o seu sofrimento seria eterno, que eles estariam separados pela eternidade. Então, essa é uma das questões que foi provocada por eles mesmos, ao tirar a sua vida, ao fugir da provação que eles tinham de cumprir os seus deveres com as suas famílias, sem partir também para a traição, sem abandonar os seus compromissos, e poderiam se amar como amigos, até que, desencarnando, vencendo as provas que eles tinham, porque eles não estavam separados por acaso, A gente sabe que se eles estavam separados é porque deveria ser assim, eles tinham lições a aprender neste sentido. Então, se eles vencessem essas provações, quando ambos desencarnassem, também se reuniriam no mundo espiritual, poderiam continuar a sua evolução juntos, felizes, talvez reencarnar juntos para casarem e tudo mais, e continuarem o seu processo evolutivo tranquilamente, mas também tiveram esse ato equivocado, essa ideia equivocada de tirar as próprias vidas, para não sofrerem a separação, e com isso só provocaram uma separação muito maior, muito mais demorada, muito mais sofrida, que agora estão no mundo espiritual, nem sequer conseguem se ver e acreditam que não vão se ver por toda a eternidade. Então, é uma situação também bem triste. O outro caso, também quanto a relacionamentos, mas de dois jovens que estavam namorando. A moça, ela não gostava do rapaz, porém, é aquela questão, hoje em dia nós vemos muito isso, naquela época existia, mas de uma maneira bem mais velada. Hoje, numa época em que as pessoas são descartáveis,
A pessoa não gosta da outra, mas fica, eu estou sozinha mesmo, né? Vou ficar junto só para passar o tempo, até que enjoa, abandona a pessoa como se ela fosse uma embalagem descartável ali, e não se dá conta das consequências que ela pode provocar, lesionando afetivamente o outro. Ela não sabe que ela vai ter que responder por todas as lesões afetivas que ela fez no coração da outra pessoa, talvez fazendo com que a pessoa tenha traumas em relação a relacionamentos, com que a pessoa, pode causar uma série de problemas. Neste caso aqui foi o problema mais extremo. O rapaz, num ato de desespero, quando a moça, por causa de uma briguinha que eles tiveram, ela aproveitou o ensejo para largar dele, porque já tinha enjoado, e ela não gostava dele, estava com ele apenas, talvez, para passar o tempo, porque não estava com mais ninguém. Aproveitando dessa briguinha, ela separou dele, ele entrou em desespero, tentou voltar várias vezes, até que numa última tentativa em que ele vai na porta da casa dela, ela não o atende, e ele, num ato de desespero, vai lá e se mata. Ele finca, eu acho que uma espada, uma adaga, alguma coisa em si próprio, e se mata. E aí o espírito de São Luís, que é um dos guias, um dos mentores espirituais que auxiliaram o processo da codificação, o espírito de São Luís, ele explica para Kardec que esta moça, ela é em grande parte responsável por esse suicídio, porque ela criou no rapaz expectativas, ela provocou nele um amor, ela fez com que ele se apaixonasse, sendo que ela sabia que não ia querer nada com ele, que ela não gostava dele e que ela não iria levar aquele relacionamento adiante. Ainda assim, ela teve, ela manteve alimentando essa questão do naquele momento, naquele rompimento do relacionamento, quando você rasga a energia espiritual, aquele laço que a pessoa tem, ela se alimenta da sua afetividade, você rasga aquilo de maneira brusca, a pessoa ela fica desnorteada. E esse rapaz, lógico, ele se matou, ele não precisava fazer isso, ele está respondendo por isso, ele está sofrendo no mundo espiritual também, porque foi escolha dele se matar, embora ele fez isso num momento de desespero, totalmente emocional ali, não foi nada planejado, mas essa moça, ela tem um papel grande nisso, porque ela provocou indiretamente essa situação e esse desespero que ele teve. Então ela terá que responder por isso, e ela vai sofrer com as consequências disso diante da lei de causa e efeito também. O próximo é o caso de um ateu, que ele está no mundo espiritual, e aí é aquela questão, o ateu, ele passa, um ateu materialista, ele passa a vida inteira dele condicionando a sua mente de que só existe a matéria, de que quando ele morrer, ele vai desaparecer. Não existe nada após a morte, só existe o mundo material. Isso gera no espírito uma série de problemas, Quando eu digo espírito, eu digo o próprio encarnado mesmo. Porque que tipo de perspectiva você tem da sua vida, se quando você morrer você vai desaparecer no nada? Tenta imaginar agora o nada. Tenta imaginar que quando você morrer você vai sumir, não vai existir mais nada. Então, você nem sequer vai ter consciência, você nem vai saber que existiu, Você não vai desaparecer, vai sumir. Então, de que adianta a vida material? Para que você luta tanto para ter as coisas, para conquistar as coisas, para fazer as coisas? Você faz tantas coisas, por exemplo, para um filho, para uma mãe, para uma pessoa que você ama, sendo que ela vai morrer, vai desaparecer e sumir no nada. E você também vai. Então, todas as pessoas que já morreram até hoje, elas simplesmente sumiram, viraram poeira estelar, Estão aí, não estão em lugar nenhum, simplesmente
desapareceram, sumiram. Então, qual que é a sua perspectiva, né? Para que você adquire tanto conhecimento, aprende as coisas? Para que você quer viver? Imagina que você fique doente, que você fique velho. Para que você vai querer viver mais, ter alguma perspectiva de alguma coisa, se vai desaparecer mesmo? Ora, se você sofre e vai desaparecer quando você morrer, nada mais lógico do que você já ir lá e se matar. Foi isso que esse rapaz pensou. Então ele pensou, ele vivia um total desgosto pela vida, nada fazia sentido. Então, vivia naquele tédio absoluto, a vida está ruim, não existe nenhuma perspectiva de melhora, e se eu morrer vai desaparecer tudo mesmo, pelo menos eu não vou ter mais sofrimento, foi lá e se matou. Aí ele descobre, né, como qualquer suicida, que não existe morte. O corpo morre, o espírito continua. E se você, num ato de desespero desse, tira a sua própria vida, você chega no mundo espiritual com a sua consciência completamente perturbada, com a sua vibração completamente negativa. Então, ele não conseguia, por exemplo, pronunciar a palavra de Deus, né? Ele se condicionou tanto ao materialismo, e aí aquele choque de você chegar no mundo espiritual e ver que existe uma vida após essa, então ele ficou completamente perturbado, né? E nesse caso aqui, Kardec ele faz uma observação que é muito séria, que é a respeito das ideias que nós espalhamos, das coisas que nós incentivamos os outros a fazer. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Então, um ateu, por exemplo, que ensina esse tipo de coisa, olha, não existe nada depois da morte, Deus é uma mentira, você vai morrer, vai virar comida de minhoca. Então, ele está basicamente incentivando as pessoas que não têm mais pelo que viver na matéria a se matarem. Ou, por exemplo, vamos pensar na questão do aborto, né? Se você acha que nós somos apenas um corpo de carne, então, para quê? Qual que é o problema de você matar um bebê que está na sua barriga, que nem nasceu ainda, não sabe nada do mundo, e que morrendo vai desaparecer no nada também, nem vai saber que você matou ele, nem vai saber que ele iria existir um dia? Qual o problema disso? Qual o problema também, se você não tiver, né, medo de ser preso na cadeia, por exemplo, de você matar uma outra pessoa? Olha a questão moral em si, né? Se só existe a vida material, a morte iguala todo mundo, os bons e os maus, aquele que é bom faz caridade a vida inteira, com aquele que é mau, só viveu para si, foi egoísta, ganancioso, foi assassino, foi mentiroso, foi, sei lá, qualquer criminoso de qualquer natureza, se a morte iguala essas duas pessoas, por que você vai ser bom? Por que você vai deixar de viver o seu prazer pessoal para ajudar o outro? Se depois morrer ambos, desaparecerão, não vai fazer diferença nenhuma. Você ajudar aquela pessoa doente que está acamada, que você sabe que vai morrer, para que você vai ajudar ela se ela vai virar poeira, se ela vai virar terra? Então não faz nenhum sentido. E cultivar esse tipo de ideia nas outras pessoas nos torna responsáveis pelas consequências disso. Então, por exemplo, uma pessoa que ensinou este homem a pensar desta forma, ela tem a sua parcela de responsabilidade ao cultivar no outro ideias que o provocam esse tipo de situação. A pessoa foi lá e se matou porque não tinha nenhuma perspectiva de vida mais. Então, aquele que ensina, que incentiva esse tipo de ideia, ele tem a sua parcela de culpa e de responsabilidade. Então, nós precisamos de ter cuidado com o tipo de coisa que nós ensinamos, que nós comentamos, o tipo de exemplo que nós damos para os outros, porque nós somos influenciadores, assim como nós somos influenciados, nós influenciamos, e nós somos responsáveis pela influência que nós deixamos também. No outro caso, esse já é o penúltimo, é um caso de um suicida que
ele se matou nessa existência e já tinha feito isso em 4 outras encarnações. Não era uma pessoa que você olhando, você falava, nossa, essa pessoa tem uma tendência suicida. Não, inclusive era uma pessoa boa, era uma pessoa que ajudava os outros, uma pessoa bem disposta, mas em algum momento aconteceu algo que fez com que ele tivesse esse ato. E aí esse espírito revela que já é a 4ª encarnação que ele se mata. Por quê? Porque quando você falha numa prova, você precisa repeti-la. Então, se eu me suicidei numa vida, vai chegar uma outra existência em que eu passarei por uma situação, não é que eu vou planejar me matar de novo, isso não existe. Porém, eu vou, em algum momento da minha existência, cair numa situação em que a possibilidade do suicídio vai existir. Seja por alguém que vai me incentivar, ou seja, por reminiscência do meu passado, esse pensamento começa a brotar na minha cabeça. Porque eu preciso vencer a prova, eu preciso mostrar que eu aprendi a lição e que eu não vou cometer esse ato de novo. É só na matéria que nós podemos realizar as grandes provas da nossa experiência como espírito, porque você precisa ser testado. É igual na escola, você vai lá e estuda o semestre inteiro. Como você sabe se você aprendeu a matéria ou não? Você precisa ser testado, a prova é o teste, é mostrar que você aprendeu a lição. Agora, se você cai naquela prova de novo, você vai repetir de novo. Caiu de novo, vai repetir de novo. E cada vez vai ficando mais difícil, mais complicado. Então, já é a 4ª vez que esse espírito faz isso. Então, olha às vezes quanto tempo nós perdemos na nossa jornada evolutiva repetindo as mesmas lições. Olha quanto tempo nós perdemos recalcitrando nos mesmos erros, caindo nos mesmos erros. Então, talvez aquela prova que você está vivenciando hoje, aquela dificuldade que você tem com um familiar, aquela dificuldade que você tem no trabalho, uma doença que você esteja passando, talvez seja alguma coisa que você já está tentando há muitas existências vencer e não consegue. Agora está nas suas mãos vencer. E aí às vezes vem a pessoa e fala assim, eu vou deixar para outra vida, né? Eu vou jogar para... existe outra encarnação mesmo? Ixi, nessa encarnação eu não vou dar conta não, vou deixar para outra. E aí cai no mesmo erro que às vezes já está repetindo há muitas vidas, por falta de coragem, de força moral, de lutar e de vencer aquilo, agora que está encarnado, que tem todas as possibilidades de fazer isso. E o último caso é de um senhor que matou um homem numa existência anterior, depois se matou. Aí agora, nessa existência, o pai, o espírito que foi pai daquele que ele matou, começa a obsidiar ele e a incentivar ele ao suicídio. Então, como ele não era um médium ostensivo, a ideia vinha na cabeça dele. O que acontecia? O que acontece nesses casos de obsessão? Nós, por exemplo, podemos experimentar, não só quanto ao suicídio, quanto a qualquer coisa. A ideia brota na nossa mente. Por que você não faz tal coisa? Por que você não engana tal pessoa? Por que você não rouba aquilo? Por que você não mata fulano de uma maneira sutil ali que ninguém vai descobrir a verdade? Ou por que você não se mata? Sua vida está tão difícil, por que você não suicida? Então, o que acontece? A ideia brota. Se nós começamos a refletir e alimentar aquilo, a ideia vai crescendo. Se for uma sugestão de um espírito, por exemplo, cada vez mais ele vai tendo mais força e mais domínio sobre você. Porque ao mesmo tempo que um espírito está te incentivando para o mal, seu guia espiritual, seus amigos espirituais, seus espíritos familiares, próximos de você, que te amam, estão incentivando para o lado positivo, estão te incentivando para o lado da luz. Olha, não faz isso,
Não, por que você não estuda mais? Por que você não pratica mais a caridade, não faz o bem, não tenta melhorar a sua situação espiritual? Enquanto que o outro quer que você caia. Nesse caso aqui, ele acabou cedendo em algum momento, né? Foi alimentando, foi se permitindo sugestionar até que chega um momento em que ele suicida. E aí o que acontece? O espírito é responsável, o que incentivou? Por que esse espírito teve acesso a esse homem? Pela lei de causa e efeito, por causa do karma que ele tinha de ter matado o filho dele. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, por que a espiritualidade permitiu essa obsessão? Por que Deus permitiu? Ele mesmo criou um vínculo com esse espírito ao assassinar o filho dele. Então esse espírito se sentia no direito de vingar, esse tinha um sentimento de culpa, então ele permitia a vingança inconscientemente, foi se permitindo sugestionar-se até que ele cometeu o suicídio e está em situação difícil no mundo espiritual. Aquele que se vingou, que se achava no direito, na verdade, pela lei divina você não tem direito nenhum de se vingar, ele vai responder por isso também, pelo crime de ter incentivado, né, de ter feito essa obsessão. A partir do momento que ele começou a fazer o mal, ele perdeu completamente o direito, né, de reclamar qualquer coisa que tenha acontecido com ele. Mas este homem também, que não só se permitiu sugestionar, ele se matou porque ele tinha aquele débito, ele se sentia culpado, ele ainda carregava essa mágoa, essa questão da culpa, então ele se permitiu sugestionar e acabou cometendo esse ato e provavelmente ainda no mundo espiritual vai continuar sendo obsidiado por aquele espírito, né? Então, via de regra, nós precisamos de entender que o suicídio ele não traz nenhum benefício, ele não traz nenhum tipo de conforto, ele não vai trazer nenhum resultado positivo que você espera. Veja todos esses casos que nós estudamos. Eu vou me matar por desgosto à vida e acho que vai acabar a minha dor. Não vai piorar. O meu filho morreu, meu marido morreu, não aguento viver sem ele, vou me matar para me reunir com ele no mundo espiritual. Não vai. Você vai atrasar muito e muito tempo essa reunião, né? Porque você vai se afastar desse ente querido pela lei de causa e efeito. Eu vou me matar porque eu não posso ficar com aquela pessoa que eu amo, né? Que a pessoa que eu amo é casada, ou ela não quer ficar mais comigo, a pessoa me rejeitou, então vou me matar para que a pessoa sinta culpa. Não, a pessoa vai seguir a vida dela normal, é você que vai sofrer depois. Então, precisamos de ter muita consciência a respeito das coisas que nós fazemos. Precisamos de ter muito carinho conosco mesmos, inclusive, porque a partir do momento que você toma uma atitude dessa, é um total desamor, primeiramente com você mesmo. Você não tem noção do tanto que isso vai te causar problemas no futuro. Quantas encarnações podem ser necessárias para corrigir isso? Veja o caso desses espíritos recalcitrantes, por exemplo. Porque numa outra existência, vamos supor que nessa vida eu me matei com 30 anos de idade. Numa outra encarnação, quando eu chegar nessa idade, eu vou entrar em ressonância com a minha vida anterior e vou sentir, às vezes, o impulso de fazer de novo. E se eu não criei resistência moral, às vezes eu vou me matar de novo. Vou criar um sofrimento, uma coisa terrível, que vai demorar séculos para eu reencarnar, às vezes, de novo. E às vezes ainda correndo o risco de errar de novo. Olha o problema, tem espíritos que ficam milênios numa bola de neve, de sofrimento, e não conseguem sair, por causa de alguns erros iniciais, que depois não conseguem corrigir mais. Erros graves como esse do suicídio. Então esse é um ponto. Reflita. Se você em algum momento da sua vida já pensou em se matar, pensa bem no sofrimento que você vai ter. Você não vai fugir de sofrimento nenhum fazendo isso. Ainda vai causar um sofrimento enorme nas pessoas que você ama.
que gostam de você, que querem o seu bem, que vão sofrer muito com isso. Imagina o que é para uma mãe ver um filho se matar, para uma esposa ver um marido, ou para um marido ver uma esposa se matar. Imagina o que é para um filho ver uma mãe se matar, um pai se matar, que coisa terrível. Ou um amigo mesmo, você vê um amigo seu se suicidando, como que você vai se sentir? Que coisa terrível que é isso. Então, pessoal, cuidado com essas ideias, não alimenta esse tipo de coisa, porque isso não vai trazer nada de bom. Porém, vamos avaliar um outro lado para a gente finalizar o vídeo, que já está até bem longo, né? Que é a questão daqueles que se mataram. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, meu filho se matou, meu amigo, meu vizinho, alguém que eu goste, né? Meu pai, minha mãe, meu tio, tem um familiar que suicidou-se, e aí? E agora? Essa pessoa está no inferno, ela está no sofrimento eterno, tá? Eu não vou mentir para vocês que essa pessoa ela vai estar numa situação complicada no mundo espiritual, sim. Ela vai estar em sofrimento. Não é um ato que você consiga chegar no mundo espiritual em perfeito equilíbrio a você tirar a sua própria vida. Porém, não é uma coisa eterna, não é uma coisa que vai durar a eternidade toda. E principalmente, pessoal, isso é uma coisa que outras religiões têm que é muito errado, que é você não orar pelas pessoas que suicidam, por achar que a pessoa já está condenada ao inferno para sempre. Esse momento que a pessoa cometeu esse erro e ela está no mundo espiritual em muito sofrimento, é o momento que a pessoa mais precisa de oração. A oração principalmente das pessoas mais próximas, das pessoas que amavam o suicida, é o que pode aliviar um pouquinho a situação dele do lado de lá. Então não deixem de fazer isso por aquelas pessoas que vocês amam, que vocês conhecem, que cometeram esse ato. Por favor, tenham misericórdia. Ter caridade não é só com o encarnado. Ter caridade não é só dar a cesta básica, da comida. Às vezes, principalmente no caso de um desencarnado em sofrimento, fazer uma oração é um alívio para aquele espírito que você não tem noção. Então, por favor, não esqueçam dessas pessoas, não deixem de orar por elas, mas ore com carinho mesmo, pedindo a Deus, pedindo pela misericórdia divina, que com certeza a espiritualidade vai ouvir as suas preces, e esses espíritos também vão ouvir a sua prece e vão ter um pouquinho de consolo, vão encontrar um pouquinho de alívio no sofrimento deles. Então não deixem de fazer isso. No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 5, item 14, isso é muito interessante, tá? De vocês estarem lendo. Esse capítulo inteiro, aliás, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, que explica, né, por que nós sofremos, por que a Terra tem tantas dores, tantos sofrimentos, né? Nos ajudam bastante nos momentos de dificuldade a termos um pouquinho de serenidade para passar as situações. No item 14 é o suicídio e a loucura. Então eu tenho um outro vídeo que eu vou estar postando também, em que eu leio esse trecho do Evangelho, né? E ele é bem interessante, ele fala bastante de como o Espiritismo pode te ajudar, pode ajudar as pessoas a fugirem dessa ideia do suicídio, porque a ideia do suicídio ela é uma ideia equivocada, né? É uma ideia em que você espera atingir uma coisa e vai atingir o oposto daquilo. Então, uma vez que você estude a doutrina espírita, você veja os relatos dos espíritos que se mataram, do sofrimento que eles se encontram e da dificuldade que é regenerar-se nesse processo, você vai falar, não vale a pena. Por mais que a sua situação seja difícil aqui, hoje, ela vai passar, todo sofrimento passa, e convém que você passe por essa situação, vença essas dificuldades, passe por esse sofrimento, por essas aflições, que um dia isso vai te transformar numa pessoa completamente regenerada e vai te trazer
muita felicidade, vai acender luzes dentro de você, né, do seu espírito, que vão te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, enquanto que tomando o caminho oposto, fugindo da prova, se matando, você só vai atrasar esse processo e vai ter muita infelicidade. E por fim, né, no próprio Evangelho, também segundo o Espiritismo, no final do Evangelho tem o que é chamado de coletânea de preces espíritas, né? O Espiritismo ele não ensina preces decoradas, tá? O que nós aprendemos sobre as orações é que ela precisa ser espontânea, precisa ser do coração. Você não precisa falar um monte de palavra rebuscada. Você precisa conversar com o seu coração, com o seu sentimento. Porém, Kardec ele coloca essa coletânea de preces como uma forma de você, vamos dizer assim, elaborar as ideias a respeito de uma prece que você queira fazer. Por exemplo, no item 71 da coletânea, nós temos a prece pelos suicidas. Então, é um exemplo de prece que pode ser feita, né? Uma forma que você pode elaborar as ideias para fazer uma oração. Então, é interessante quem quiser também fazer essa prece, né, para alguém que conheça, que tenha se matado, vai ser muito útil também, com certeza, para essas pessoas. Então, eu só queria finalizar, né, reforçando para todos, principalmente para quem já teve ou tem ideias suicidas, que esse não é o caminho, né? Não é algo que você vai fazer que vai te trazer qualquer tipo de consolo, de alegria ou de qualquer coisa positiva. E se você acha que não pode piorar uma situação ruim que você está vivendo, meu amigo, acredite, pode piorar e pode piorar muito, tá? Então, não queira cavar um buraco onde você próprio vai cair, tá? Tenha fé em Deus, tenha confiança em Deus. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Deus é o Criador de todas as coisas, de todos os universos infinitos, multiversos, de todas as dimensões, de uma infinidade de espíritos, de todos os graus evolutivos que nós podemos encontrar no universo. Então, Deus criou a sua alma, criou o seu corpo, criou o planeta que você vive, as pessoas que você conhece, criou tudo. Deus sabe de tudo, do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Então confie nesse ser, né? Confie que Ele é o bem, que Ele é o amor, que Ele quer o seu melhor e que Ele quer a sua felicidade, tá? Entregue a sua vida, a sua alma nas mãos dEle, que com certeza qualquer coisa, qualquer dificuldade que você esteja passando, ela é temporária, você vai conseguir vencer isso, mas você precisa ter força moral, você precisa ter fé, tá? Busque ajuda, estude o Evangelho, busque os ensinamentos de Jesus, busque os ensinamentos daqueles espíritos mais experientes, que já viveram mais que nós, que já passaram por essas tribulações, por essas dificuldades que nós vivemos e já venceram tudo isso. Eles têm uma luz, um caminho seguro para que nós possamos seguir. Então estude, siga os passos de Jesus, que com certeza todas essas tribulações, essas dificuldades passarão, e no dia de amanhã, depois da noite, né, depois da tempestade, da noite escura, o sol sempre nasce novamente, sempre volta a brilhar, e aí você vai poder experimentar um dia maravilhoso, de céu claro, de calor, né, do sol, e vai ver que tudo aquilo que você passou foi para que você aprendesse algumas lições que ajudassem o seu espírito a evoluir e a se tornar uma pessoa melhor, tá? Então, antes de você tomar qualquer atitude precipitada, reze, peça ajuda a Deus, peça ajuda à espiritualidade, estude, busque uma casa espírita, participe de um grupo, comece a estudar, faça caridade, ajude as pessoas, seja útil na vida das pessoas, que você vai ver que a sua vida vai começar a ter um sentido, você vai começar a ter um propósito. Quando nós vivemos só para nós, de maneira egoísta, a nossa vida perde o sentido, perde o propósito. O tédio
toma conta da nossa alma. Quem vive para ajudar, quem é útil na vida dos outros, quem luta para fazer o mundo ser um lugar melhor, não tem tempo para sentir tédio. Você não consegue ter tédio trabalhando em favor dos outros, porque um trabalho é uma seara infinita. Você não consegue se entediar, tá? Então, se o seu problema é esse, é o desgosto pela vida, é o tédio pela vida, seja útil na vida das pessoas, que você vai descobrir tesouros maravilhosos e eternos, que foi o que Jesus nos ensina no Evangelho, né? A cultivar os tesouros do coração, da alma, que esses tesouros alimentam o nosso ser, alimentam o nosso espírito, nos dá propósito, nos dá motivo para viver, para ter uma vida mais plena, não só agora, mas depois eternidade afora. Desejo a todos vocês que vocês tenham uma vida plena, de muita alegria, de muita felicidade, mas que saibam passar pelos momentos de tristeza e de dificuldade com a cabeça erguida, com fé em Deus, com a certeza de que aquilo é temporário e é para o nosso bem, tá? Não se desesperem e vamos procurar evoluir através do trabalho, fazendo sentido na vida dos outros. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.